Recentemente, os Estados Unidos e a RC tornaram público o folheto informativo conjunto do Acordo da Cúpula Estados Unidos-RC em Kyonggu e a Declaração Conjunta da 57ª Reunião Anual de Consulta de Segurança Estados Unidos-RC. Os documentos do Acordo Conjunto, publicados pela primeira vez após a mudança de governo nos Estados Unidos e na RC, revelam a verdadeira face da vontade confrontacional dos Estados Unidos e da RC de permanecerem hostis à RPDC até o fim, além de preverem que a Estados Unidos RC se tornará ainda mais perigosa e alertarem antecipadamente para a situação de segurança regional, que se tornará mais instável por causa disso. 1. A hostilidade contra a RPDC e a ideia de confronto voltam a se tornar política. O anúncio do acordo na recente cúpula Estados Unidos-RC foi a manifestação mais vívida da linha mestra da política em relação à RPDC da atual administração dos Estados Unidos, que está prestes a completar um ano no cargo. Os Estados Unidos prometeram explicitamente alcançar a desnuclearização completa da República Popular Democrática da Coreia junto com a RC ao nível da cúpula. E isso é uma expressão concentrada de sua vontade confrontacional de negar até o fim a Constituição da RPDC. Isso prova que sua única opção é o confronto com a RPDC. Com isso, pôs-se fim à questão candente entre a mídia e os especialistas sobre a verdadeira natureza e orientação da política da atual administração dos Estados Unidos em relação à RPDC, e toda a comunidade internacional, assim como a RPDC, confirmou ainda mais sua visão sobre a posição dos Estados Unidos em relação à RPDC. Os governantes dos Estados Unidos e da RC substituíram as palavras desnuclearização completa da Península Coreana, que antes propagandeavam meramente para cumprir uma formalidade, pela expressão desnuclearização completa da República Popular Democrática da Coreia. É a avaliação unânime da comunidade internacional que isso nada mais é do que negar a entidade e a própria existência da RPDC. Sendo isso um fato, os Estados Unidos falam sobre a implementação do Acordo RPDC Estados Unidos do passado, que foi revogado e anulado pelos próprios Estados Unidos. Isso é o auge da falta de vergonha e o modo de pensar dos Yankees, que fizeram da presunção um hábito inveterado. O que enfrentamos não é o passado que nos lembra a desilusão com os Estados Unidos, mas a realidade em que os Estados Unidos reafirmaram sua oferta de dissuasão ampliada à RC mobilizando todos os meios, inclusive armas nucleares. Prometeram fortalecer a cooperação por meio do Grupo Consultivo Nuclear e afirmaram que o alvo primário das forças dos Estados Unidos na RC é a RPDC. Os Estados Unidos permitiram que a RC possuísse submarino nuclear, ignorando o perigo da corrida nuclear global que seria causada pela proliferação nuclear a um estado não nuclear, e deram sinal verde para o enriquecimento de urânio e o reprocessamento de combustível nuclear usado, lançando assim uma plataforma para que ela se desenvolva como um quase-estado nuclear. Isso é uma visão intuitiva da perigosa tentativa de confronto dos Estados Unidos. Os resultados da conivência Estados Unidos-RC baseada na visão hostil sobre a RPDC e na ideia de confronto são um microcosmo das manobras de confronto anti-RPDC e da escalada de tensões dos Estados Unidos e da RC, que se tornaram mais flagrantes desde o surgimento da atual administração dos Estados Unidos. Somente neste ano, sob o pretexto de demonstrar a aliança RC-Estados Unidos e aumentar a interoperabilidade, dezenas de exercícios militares conjuntos foram realizados sem intervalo algum, e os meios estratégicos dos Estados Unidos fizeram viagens frequentes à Península Coreana, porta-aviões nuclear 2 vezes e bombardeiro estratégico 3 vezes. Começando com a entrada do submarino nuclear Alexandria no porto de Pusan, em fevereiro passado. Isso prova que a intenção dos Estados Unidos de manter a hostilidade à RPDC continua inalterada e consistente, independentemente da mudança de governo. Dias atrás, o grupo de ataque do porta-aviões nuclear George Washington, que havia entrado no porto de Pusan sob o pretexto de fornecimento de materiais e descanso dos marinheiros, realizou exercícios navais conjuntos em grande escala com a Marinha da RC.
Isso reafirmou o propósito do frequente envio de meios estratégicos, que é dominar a capacidade de travar uma guerra contra a RPDC. Existem no mundo várias alianças bilaterais e multilaterais, coalizões e grupos de consulta sob os mais diversos pretextos, mas não existe um ninho de conspiração como a Aliança Estados Unidos-RC, que mira diretamente um Estado soberano e estipula abertamente o confronto com ele como linha da própria aliança. 2. Relações de mestre e servo, que servem totalmente à realização do América Primeiro, são intensificadas. A economia e a defesa nacional da RC foram completamente subordinadas à realização do América Primeiro, marcado pelo hegemonismo e pela presunção dos Estados Unidos. Este é o sucesso mais tangível das conversas Estados Unidos-RC. Os Estados Unidos forçaram a RC a pagar tributos com uma quantia astronômica de dinheiro, capaz de exaurir por completo a já vulnerável economia nacional. Em troca de reduzir a tarifa geral imposta à RC para 15%, transformando assim totalmente a economia da RC em uma economia colonial contratual para a prosperidade econômica dos Estados Unidos. Por outro lado, a RC decidiu suspender as restrições de importação sobre excedentes estadunidenses, incluindo automóveis, gêneros alimentícios e produtos agrícolas, além de remover barreiras não tarifárias, abrindo assim seu mercado interno aos Estados Unidos. Isso lembra ao povo humilhante e desigual Tratado de Gemupo, que concedeu aos Estados Unidos muitos privilégios econômicos e restringiu o governo feudal coreano há mais de 140 anos a oferecer ainda mais privilégios aos Estados Unidos. A tragédia de Gemupo repetiu-se claramente no campo militar. Os Estados Unidos induziram de forma ainda mais ativa empresas da RC a participarem do Plano MASGA, Make American Superior Great Again. Faça a construção naval estadunidense grande novamente. Para restaurar a indústria naval estadunidense, reduzindo estaleiros e portos da RC a bases de reparo, abastecimento e manutenção para navios de guerra dos Estados Unidos. Enquanto isso, a RC comprometeu-se a aumentar os custos de defesa para 3,5% de seu PIB, algo inédito entre os aliados dos Estados Unidos que não pertencem à OTAN. E por isso, foi premiada pelos Estados Unidos com o título de aliado exemplar. Em particular, a RC decidiu comprar armas fabricadas nos Estados Unidos no valor de 25 bilhões de dólares e oferecer 33 bilhões de dólares para a manutenção das forças estadunidenses estacionadas na RC, caindo sob o jugo das indústrias bélicas dos Estados Unidos ao fornecer, por conta própria, um mercado vigoroso para elas. Isso evidencia a relação de mestre e servo entre os Estados Unidos e a RC, que chamam de melhor aliança de sangue. A realidade demonstra que a aliança entre os Estados Unidos e a RC está longe de ser uma relação recíproca e igualitária entre Estados. Trata-se de uma relação entre mestre e servo, servindo como via direta para a realização do América Primeiro, que busca apenas os interesses dos Estados Unidos, ignorando totalmente os da RC. 3. Conexão perigosa entre os Estados Unidos e a RC estendendo-se ao mundo além do âmbito regional. O cenário estratégico dos Estados Unidos de usar a RC como tropa de choque para realizar sua estratégia do Indo-Pacífico, visando manter a hegemonia sobre a Península Coreana, o Nordeste Asiático e toda a região da Ásia-Pacífico, foi totalmente revelado por esta ocasião. Os Estados Unidos e a RC concordaram em reforçar a postura de dissuasão convencional sob o pretexto de enfrentar todas as ameaças regionais a seus aliados e falaram sobre a importância de garantir a liberdade de navegação e a paz e estabilidade no Estreito de Taiwan, revelando sua sinistra intenção de negar a integridade territorial e os interesses essenciais de Estados soberanos da região, intervindo abertamente nos assuntos de zonas internacionais de conflito. Eles também decidiram intensificar ainda mais os exercícios trilaterais, o compartilhamento de informações e as trocas militares para fortalecer a cooperação militar Estados Unidos-Japão-RC, convertendo assim em política o curso de ação militar para promover a Aliança Estados Unidos-RC a uma entidade de aliança militar global, e não apenas um bloco regional. Em particular,
A aprovação dos Estados Unidos à posse de submarinos nucleares pela RC é um desenvolvimento grave que desestabiliza a situação de segurança militar na região da Ásia-Pacífico, indo além da Península Coreana, e cria uma situação de controle nuclear impossível no âmbito global. O fato de que o plano para construir um submarino nuclear foi promovido secretamente em 2003 demonstra que a ambição da RC de possuir submarinos nucleares não é uma medida reativa para lidar com o acesso da RPDC a armas nucleares, nem algo de natureza defensiva para enfrentar uma ameaça regional. Mas o passo mais perigoso para abrir caminho à realização de seu antigo desejo de possuir armas nucleares. A posse de submarinos nucleares pela RC é um movimento estratégico para sua própria nuclearização, algo que inevitavelmente provocará um fenômeno dominó nuclear na região e desencadeará uma intensa corrida armamentista. O cenário hegemônico dos Estados Unidos, voltado a cercar e conter rivais mediante a formação de uma estrutura de segurança no estilo OTAN liderada pelos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico, colocando a aliança Estados Unidos-RC em uma base regional e moderna. Está sendo convertido em realidade de forma detalhada. Essa realidade exige um olhar ainda mais atento sobre a situação de segurança regional e internacional, que se tornará mais instável, e esforços redobrados para lidar com ela. Os Estados Unidos e a RC estão ignorando abertamente a legítima preocupação de segurança da RPDC e agravando a tensão regional. Seus atos provocativos demonstram a justeza da escolha da RPDC, que tem avançado de maneira indomável no caminho de defender a paz e a segurança por meio de ações práticas, não palavras, informando devidamente a comunidade internacional onde se encontra a raiz da instabilidade na Península Coreana. A RPDC tomará contramedidas ainda mais justificadas e realistas para defender a soberania e os interesses de segurança do Estado e a paz regional, correspondentes ao fato de que a intenção confrontacionista dos Estados Unidos e da RC de permanecer hostis à RPDC foi novamente formulada.